Empregada doméstica diarista. Aula número 1. Com Líbia Ximenes. Gestão de pessoas, consultora, coach, professora e palestrante. Público-alvo: empregadas domésticas, diaristas, profissionais que atuam no ramo de organização e limpeza, donas de casas e interessadas em desenvolver novas competências. O conteúdo na nossa primeira aula: ética profissional, postura profissional, ergonomia, cuidado com acidentes, saúde e higiene. Então, esse será o nosso conteúdo da nossa primeira aula. Ética profissional. O que vem a ser ética profissional? Então, estuda os valores morais. Pois nós vivemos em uma sociedade que o ser humano não sobrevive por muito tempo vivendo isolado, sozinho. Portanto, devemos ter em mente algumas normas que devem reger a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta. Então, as pessoas, nós precisamos socializar, nós precisamos do outro. Por isso que nós precisamos ter uma boa convivência conosco, para que nós possamos socializar, estarmos integrados no meio social. E essas normas, elas são baseadas em quê? Que nós precisamos ter para nós associarmos num contexto. Respeito ao próximo. Respeitar o próximo. Estar sempre voltado para o conhecimento de si próprio. E respeitar o próximo. Fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. A solidariedade. Ser solidário, ser solícito. Ter algo para estar associando mutuamente para com o outro. Ter o profissionalismo, ser profissional, ser competente naquilo que você executa, que você faz. A dedicação em tudo que for fazer. Então, tudo que eu for fazer, eu preciso ter uma dedicação, uma aprimoração. E como é que vem essa dedicação? Com treinamento. A capacitação. Aí naturalmente você vai aprendendo essas normas básicas baseadas no contexto que nós precisamos ter. A responsabilidade nos seus atos, do que você executa, no que você faz, no que você direciona, nas apropriações necessárias de execução. E cuidado com as palavras. As palavras, elas precisam ser ditas de uma forma contígua, que você tem que falar de uma forma que não vá ferir o outro, que não vá machucar o outro. Então, muitas vezes, as palavras, elas magoam mais do que os atos. Então, precisamos ter muito cuidado. Então, com treino, com capacitação, nós vamos aprimorando todas essas nossas normas básicas que nós precisamos ter para o nosso dia a dia. E a ética e comportamento profissional em casa de família. O que nós precisamos saber para ter essa compreensão necessária dessa postura, desse profissionalismo dentro do ambiente de trabalho? Está sempre aseada e com boa aparência. Tomar banho diariamente, usar desodorante, escovar os dentes após as refeições, pentear o cabelo, está apta para começar o seu trabalho. Trabalhar com os cabelos presos ou touca apropriada e unhas aparadas. Então, todo esse contexto vai lhe dar o quê?
uma facilidade até de expressar, de estar apropriada para o seu trabalho. Se possível, usar uniforme. Ele melhora a aparência e evita os desgastes das roupas, não é mesmo? Então é muito mais fácil estar uniformizada no contexto social, que aí fica bem mais fácil para você manusear, para você subir numa escada e estar com uma bermuda apropriada, com o uniforme, é bem mais fácil. Então, no caso do empregador não fornecer o uniforme, use roupas discretas e adequadas. O que é essas roupas discretas e adequadas? Nada de decote, de roupas curtas, de shorts curtos, muito apertado. Então, dá uma flexibilidade maior para o seu contexto. Então, geralmente é apropriado bermuda, camisas mais largas, para você poder estar associando melhor. Toda vez que deixar a cozinha no preparo da comida, ao voltar, lave as mãos. Então você foi atender uma porta, foi varrer, foi passar um pano em algum armário, em alguma coisa que você está associando, né? Fazendo uma comida e fazendo uma limpeza. Então, ao voltar para a cozinha, naturalmente lave as mãos para pegar no alimento. Seja pontual. Então, a pontualidade é algo que nós precisamos enraizar sobre nós mesmos. Qual é o horário que você está destinado a chegar no seu trabalho? É 7 horas? Então, 7 horas não é 7h15 nem 7h30, 7 horas. Então, chega 10, 15 minutos antes, que é o tempo que você vai tomar um banho, se arrumar, está adequada para começar o seu dia. Diga bom dia ao chegar e até amanhã quando sair. Então, essa locomoção que você vai fazer. Então, ao chegar, você dá um bom dia, um sorriso, fala com as pessoas a qual estão ali na casa. Demonstrar sempre bom humor. Certo, mas tem dias que você não está com um humor bem apropriado, ou não dormiu à noite, porque ou seu filho ou alguém na sua casa não esteve indisposto, ou alguma contrariedade que você venha a ter. Então, nada melhor do que conversar 5, 10 minutos, o tempo que for necessário, com a pessoa, seu patrão, sua patroa, a qual a pessoa se envolva e saiba qual é o motivo a qual você, naquele momento, o que você está passando. Então, é muito melhor você falar do que estar, às vezes, tratando mal, ou uma cara fechada, e aí, ou um alimento que não sai tão bem feito, alguma coisa que possa não dar tão bem naquele dia. Desempenhar as tarefas segundo a preferência da patroa, do patrão. Então, muitas vezes, ele já tem aquela rotina sequenciada, mas você, com o seu tempo, você vai vendo que não é a melhor forma daquela maneira. Você pode estar passando para ele ou para ela que a sua metodologia é diferenciada e aquele processo vai render muito mais. Então, nada melhor do que expressar, do que falar, do que dizer. Quando atender ao telefone, diga bom dia, expresse uma emoção que o outro não sinta que você está ali, né, com raiva, que vai expressar o melhor. Nunca diga que está sozinho em casa, por medida de segurança. Então, a pessoa, você vai atender ao telefone, não vai dizer, a pessoa pode estar perguntando alguma coisa, você não se estenda muito, seja breve. E aí a pessoa vai passar o recado, você anota, ou quando a pessoa chegar, você passa o recado para o seu patrão, a sua patroa. Usar o telefone, o WhatsApp, as redes sociais, onde você trabalha, só não
caso de necessidade. Não está manuseando todo o tempo o WhatsApp, abrindo ou uma ligação, alguém que está ligando insistentemente todo o tempo, muitas vezes, você passa 10, 15, 20 minutos naquela ligação, embora você está fazendo um trabalho, mas você está ali ao telefone fazendo o trabalho. E às vezes você pode deixar o material no local que não era para ter deixado ou não está fazendo tão bem feito porque está se ocupando no telefone. Então, tenha o cuidado de usar nas horas certas. Você terminou ali de almoçar, pegue seu celular, veja o que tem, ou se precisa ligar para alguém, você liga. Mas, se for necessário durante o dia você fazer uso do celular, avise que está fazendo uso por uma necessidade a qual você precisa executar. Evitar participar ou dar opinião em conversas familiares. Às vezes você está ali ou colocando a mesa, ou você está fazendo uma comida, escuta as conversas das pessoas e começa a opinar. Então, fique ali. Se a pessoa vem conversar com você, pergunta a sua opinião, quer também que você dê a sua opinião, você também irá dar, irá fazer no momento adequado. Seja discreta, não fale alto. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Nós estamos falando, o seu timbre de voz, como é que está? Está alto demais? Então, a gente precisa adequar a nossa voz ao local que nós estamos. Se alguém lhe pediu alguma coisa, não vá gritar respondendo da onde você está e se a pessoa está em outro cômodo da casa. Então, você se dirige, você responde ou entregue. Não grite, né? E não fale todo o tempo alto demais. Como é que está a minha voz? Está muito alta? Ou às vezes pode até estar também muito baixa. Então, tem esses cuidados necessários para estar dando um equilíbrio. Ter cuidado com os utensílios da casa. É muito importante a gente ter cuidado com os objetos. Esses objetos, às vezes, são objetos de valores ou valor para a pessoa, e aí a gente precisa ter cuidado. Então, às vezes a gente faz uma, duas, três coisas ao mesmo tempo e não dá conta. E aí você, porventura, pegou um objeto e quebrou. Às vezes é sem querer, realmente, mas às vezes foi uma falta de atenção. Então, é ter cuidado com o manuseio dos objetos. Arrumar com capricho a mesa das refeições, colocando pratos, copos, talheres bem alinhados sob toalhas limpas. É muito importante a gente sentar a uma mesa e ter essa mesa arrumada no capricho. Na aula número 2 ou número 3, nós estaremos vendo especificamente como arrumar uma mesa. Então, aí detalhadamente eu estarei passando para vocês. Colocar os alimentos em travessas de modo que ofereça um visual bonito e apetitoso. Nós sabemos que nós comemos muitas vezes, a gente inicia o nosso alimento pelos olhos. Então, uma mesa bem posta, as travessas colocadas, né, numa conformidade bem alinhada, a comida colocada naquela travessa, né, dá um realce maior. Você pode até às vezes colocar algum enfeite, fazer uma flor, uma rosa com um tomate. Como é que a gente faz? A gente descasca o tomate todinho, bota na palma da mão e aí você vai ter uma rosa. E aí você pode estar colocando na travessa no prato. Nós precisamos ter elegância, essa elegância no comportamento. É essa elegância que vai dar a conformidade de ser, de estar e de agir. Precisamos ter essa elegância. A partir do momento que nós trabalhamos no local que nós amamos, que nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos bem, nós vamos produzir mais. Então, tudo isso vai dar essa conformidade melhor de ser. Como o trabalho doméstico é bastante amplo, ele requer disponibilidade de quê? De tempo, para que tudo seja feito no tempo certo.
Então, daí é que vem exatamente o que é que nós precisamos executar? Nós precisamos planejar. O que é que eu vou fazer? Vou começar por onde? Vou executar, primeiramente, o quê? Então, esse planejamento vem da essência da conformidade que eu preciso desempenhar bem. Eu preciso executar minhas tarefas de uma forma que venha dar uma amplitude, um rendimento maior. A partir do momento que eu executo, planejo, eu preciso organizar. Então, é essa organização que vai dar a continuidade necessária para o meu trabalho. Daí a necessidade de realizar o seu trabalho de forma o quê? Organizada. O que simplificará o seu trabalho. Então isso tudo vai dar uma rentabilidade maior. Você vai crescer bem mais no seu trabalho mediante esse planejamento que você fez para poder vir a organização. E a postura profissional? Postura profissional é essa. Então, é um fator decisivo em sua carreira. Se tiver atitude e der o melhor de si, só terá a ganhar. Então, a partir do momento que eu amo o que eu faço, eu me sinto bem no que eu faço, eu executo minhas ações de uma forma mais fácil, naturalmente, porque eu me sinto bem com o trabalho que eu estou executando. Então, o profissional que acredita já saber tudo acaba se fechando para conhecer coisas novas e muitas vezes se torna desatualizado. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: eu não vou participar daquele treinamento, não. Para quê? Eu já sei de tudo. Então, alguma palavra, algum contexto, algo que eu possa estar passando aqui vai dar um crescimento maior para você desenvolver suas ações de uma forma mais coerente, de uma forma mais organizada, de uma forma mais rentosa. Então, sempre nós tiramos proveito naquilo que nós estamos treinando, mas nós precisamos treinar e colocar em prática. E aí eu fiz aqui para vocês um roteiro. Esse roteiro, para nós podermos desenvolver melhor as nossas ações, nós precisamos ter esse roteiro desse autoconhecimento. O que vem a ser esse autoconhecimento? Para que eu preciso disso num curso, num treinamento a qual eu estou tomando aulas de um conhecimento? Quem é você? Você sabe quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Você sabe o seu nome. Você tem o seu nome. Todos nós temos um nome. Mas quem é você na essência de ser e de construir? Você está se construindo a cada dia. A cada dia você está colocando uma pigmentação diferenciada sobre a pessoa que é você. Então é esse ser que cresce. Então quem é essa pessoa que está crescendo a cada dia? É uma pessoa que busca? É uma pessoa que desenvolve? É uma pessoa que tem uma mente aberta para o conhecimento? É uma pessoa que quer desenvolver? Então, tudo isso que nós precisamos estarmos abertos para a compreensão de ser, estar. E aí eu preciso ter esse entendimento. Quem é? Quem é essa pessoa que está me assistindo agora, que está vendo? É uma pessoa íntegra? É uma pessoa capaz? É uma pessoa voltada ao saber, à compreensão? É uma pessoa que sabe escutar? Que sabe se direcionar? Que quando uma pessoa precisa de você um pouco mais, você se dispõe a ficar? Quem é essa pessoa? Que características o torna essa pessoa interessante? Quais são as suas características?
características de uma pessoa que é paciente, uma pessoa que sabe trabalhar, uma pessoa que é solícita, é uma pessoa que busca cada vez mais a compreensão do entendimento. E é o que faz essa pessoa? O que é que você faz? Você faz algo diferente que enriquece a você mesmo, que o outro vai se sentir bem com o que você executa, com o que você faz? Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Você é mais um ou você é um? Então nós precisamos buscar sermos um. Mais um já existe tantos e tantos e tantos. A partir do momento que eu busco ser um, eu busco a compreensão, eu busco o entendimento, eu busco saber, eu busco escutar, eu quero aprender a aprender. Eu não sou uma pessoa acomodada. E aí isso vai se tornar você a pessoa mais incrível que existe. Quem é? Você, eu. Então esse que vai fazer essa pessoa diferente. E aí nós buscamos quais são os seus pontos fortes e as suas habilidades. Quais são? Você sabe quais são os seus pontos fortes. Até onde você pode ir? Até onde você vai? Que habilidades são a que enaltece você? Então você busca no seu íntimo, resgate tudo isso que está sobre você. Quais são os seus talentos? Você sabe. Você fecha seus olhos e pergunta a você mesmo: quais são as minhas habilidades? O que eu posso executar? Eu sou hábil a executar o quê? A fazer o quê? E que pontos são esses que você ainda pode desenvolver mais? Eu sei até aqui. Mas se eu buscar mais, se eu buscar um curso, uma capacitação, um treinamento, escutar o outro, não preciso escutar, eu já sei. E a gente aprende tanto. Às vezes com uma receita nova, às vezes com um aprendizado novo, com uma palavra que foi dita e que você guardou. Então esse roteiro nós precisamos executar, se possível, diariamente, se não, uma vez por semana. Mas nós precisamos, a cada vez que você executa e responde essas perguntas, sempre vão ser diferentes. Você cada vez mais vai vendo o seu crescimento. Para se obter sucesso, é preciso qualificação. Então, para a gente obter, eu quero sucesso, o meu vizinho tem, a minha amiga tem, eu não tenho sucesso. O que eu estou precisando? Eu preciso me capacitar, eu preciso buscar, eu preciso me qualificar naquilo que eu preciso fazer bem feito. Às vezes a gente pensa que já está fazendo bem feito, mas ainda não está da forma adequada que é preciso estar. Ao iniciar qualquer experiência profissional, qualquer que seja, procure entender quais são as competências. Quais são as suas competências? Eu me sinto bem de executar X tarefa. Então vamos dar mais, a aprimoração, buscar mais esses valores, valorizando cada vez mais. Investir é o primeiro passo para realizar suas tarefas com qualidade. Então, quando você vai executar, vai buscar um treinamento, uma capacitação, a gente diz sempre que nós vamos buscar o quê? Um investimento. Porque você está investindo em si próprio. E aí, quando se pergunta o valor fica. E o investimento
fica enraizado. Então, quando nós investimos em nós mesmos, nós estamos nos capacitando, trazendo algo que nós precisamos aprender. Lembre-se, você é o maior responsável pelo seu crescimento profissional. Só você, mais ninguém. Você é que é responsável pelo seu crescimento profissional. Muitas vezes cruza os braços e aí diz: eu já sei de tudo, eu não preciso aprender. E aí é que a gente se questiona. Nós precisamos estarmos de braços abertos para o aprendizado. E aí faça com que ele aconteça com uma postura profissional de absorção, que é esse investimento que você faz. E essa capacitação de enaltecer e crescer cada vez. Quem contrata não quer apenas uma empregada para lavar, passar, limpar, cozinhar. Foi isso o tempo, não é mesmo? Saber atender, passar o recado corretamente, saber conversar, ser prestativo, atender bem, tratar bem quem chega. E ali conversar, trocar ideias, tomar um café. E aí sim, é essa pessoa que nós precisamos, é esse contato que vai dando, né, a credibilidade desse crescimento. E aí cada vez mais vai tendo esse crescimento necessário. E o que vem a ser ergonomia no trabalho? O que é ergonomia? Você já ouviu falar em ergonomia? A ergonomia, ela procura o ajuste mútuo entre o ser humano e seu ambiente. Entre o ser, a sua postura, o seu equilíbrio, né? E o ambiente de trabalho, de forma confortável e produtiva para evitar dores e lesões. Então é isso que precisamos ter, esse alinhamento que nós precisamos ter do ser humano com o ambiente de trabalho. As pessoas não sabem, mas a altura do fogão, do tanque, da pia, da tábua de passar roupas, a maneira como os serviços domésticos são executados e até mesmo o modo de guardar os produtos nos armários são muito importantes para que se produza um trabalho doméstico com menos esforço e sem perigo para a saúde. Não toda essa adequação necessária que vem exatamente nos dar essa postura para a gente poder desenvolver melhor. E, por exemplo, para lavar roupas ou lavar louça, o tanque ou a pia tem que estar aproximadamente na altura do umbigo. Você sabia disso? Para exatamente não dar um desconforto na sua coluna. Ao carregar objetos pesados a partir do chão, deve-se flexionar os joelhos. Então, naturalmente, você dobra os joelhos e pega algum objeto ou vai limpar algo no chão ou no local mais baixo, né, para proteger a sua coluna. Além disso, deve-se evitar manusear objetos pesados acima da linha dos ombros, certo? Então, ter esse cuidado muito importante com a linha, né? Não pegar objetos pesados acima da linha dos ombros. A ergonomia deve estar sempre presente, e não só em seu trabalho, mas também no seu local, né, que você reside, que você mora. Então, dessa forma, você vai tendo, né, a conformidade necessária na sua postura, na sua ergonomia. E aí você vai passar um aspirador, cuidado, olhe como você pega, né, no aspirador. Não precisa estar curvando a sua coluna. E em casa, você vai pegar uma panela, você vai baixar. Então, é da mesma forma que você procede no trabalho, você vai executar também em casa. E os cuidados
com acidentes, saúde e higiene. Então vamos ver que cuidados são esses que nós precisamos ter. Então, uma porcentagem bastante significativa dos atendimentos nos hospitais, postos de saúde, são para tratar pacientes que sofrem algum tipo de acidente doméstico, que acometem principalmente crianças, não é mesmo? Então, as causas mais comuns são intoxicação com medicamentos, inseticidas, produtos de limpezas, quedas, traumatismo e as queimaduras. Então, a gente precisa ter muito cuidado com todos esses utensílios para não ocasionar um acidente. Então, esses acidentes eles são muito comuns em diferentes níveis de gravidade e mesmo com o cuidado dos responsáveis, não é mesmo? Então, situações e objetos apresentam riscos naturais. Então, esses acidentes podem ser graves, exigindo atendimento de urgência e cuidados especiais. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Olha essa criança manuseando os produtos que estão em cima da pia. Então, que local que nós precisamos colocar? No local que a criança não tem acesso, que a criança não consiga pegar, né? E aí, como prevenir? Os acidentes podem acontecer em qualquer ambiente, a gente sabe disso, não é? E a qualquer tempo. Por isso, a prevenção é a única maneira que temos de tomar nossas casas mais seguras, né? Tornar nossas casas mais seguras, principalmente para as crianças e os idosos. Então, dicas sobre cuidados básicos de prevenção de acidentes que nós vamos ver. Que tipos, que dicas são essas que nós podemos ter esse cuidado? Medicamentos e outros produtos químicos devem ter um lugar específico, onde são guardados, que devem ser bem longe do alcance das crianças, em locais pouco visíveis, de preferências que fiquem trancados. Então, isso nós precisamos ter um cuidado muito grande, de preferência que tenha uma chave, não é? E que você tire a chave do local que está. Próximas a estes locais, escadas, janelas, sacadas, piscinas, cozinhas, as crianças nunca devem ser deixadas sozinhas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Olha essa criança aí na imagem. Essa criança engatinhando, ela foi até a borda da piscina. E aí a piscina ela está com uma tela. E essas proteções que nós precisamos ter, as proteções, nas sacadas, nas janelas, as redes de proteções, rede de proteção, as grades, e nas piscinas nós precisamos ter essas telas. Então, tudo isso para evitar exatamente um acidente. Então, são as para a gente se prevenir. E nunca a gente sabe que as crianças devem ficar sozinhas. Então, as crianças devem ser ensinadas a não entrar ou permanecer na cozinha. Mas a gente sabe, por algum motivo, a criança vai e a criança está. E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande. Então, as panelas, elas devem ser mantidas com os cabos para onde? Para dentro do fogão, né? E os botões do fogão e as mangueiras do gás devem ser sempre verificadas. E aí, ao terminar, você terminou ali, limpou toda a cozinha, e aí você fecha a mangueira, do gás. Sempre terminando os hábitos, todo que você fez na cozinha, você desliga a mangueira do gás. Higiene doméstica. Mesmo no aconchego do lar, vários inimigos estão soltos, não é mesmo? Então, todo cuidado com os micro-organismos que devem, que vivem em nossa casa é pouco. Então, essas bactérias e fungos podem ser responsáveis por sérias infecções e quadros de alergia. Não é mesmo? A gente não vê isso muito, Criança espirrando ao acordar, e aí um quadro de infecção que levou a
esse quadro. Eliminar esses vilões por completo é impossível. Mas, né, a gente pode impedir de se reproduzir, não é mesmo? Então, em todos os cômodos da casa é um desafio que está ao nosso alcance. O que nós podemos executar? O que nós podemos fazer? Então, existem 7 hábitos domésticos que podem deixar você doente. Quais são esses? Não lavar cortinas e tapetes. Então, o que você precisa mudar? Mantenha a casa arejada e, se possível, lave tapetes e cortinas no intervalo de quê? De 3 meses. Então, a cortina, você não tem como você mesmo tirar. Aí você pede alguém para tirar a cortina, lave a cortina, o tapete. Quem é que está podendo executar isso? Limpe semanalmente, passe um aspirador no sofá, no tapete. Então, tudo isso vai, né, eliminando essas bactérias. Usar por muito tempo travesseiros, edredons e cobertores. Então, para se ter uma ideia, de 20 a 25% do peso de um travesseiro com mais de 2 anos de uso é formado por ácaros vivos e mortos. É muito grande, não é? E pelas fezes desses micro-organismos que estão ali acumulados. Por isso, quem tem alergia normalmente já acorda o quê? Tchim! Espirrando. Ou com uma coceira no nariz, né? Então, troque os travesseiros pelo menos a cada 2 anos. Cobertores e edredons, deixá-los no sol também é uma boa pedida. E na temporada de verão, guarde-os limpos e acondicionados em sacos plásticos. E os lençóis devem ser lavados semanalmente, certo? Então, uso. 3. Errar na limpeza do chão. Todos os aspiradores possuem um filtro que segura a sujeira, não é mesmo? Porém, se ele não for limpo e trocado no prazo indicado pelo fabricante, ele ficará impossibilitado de reter a poeira e aí vai fazendo o quê? Devolvendo-a ao ambiente. Então, precisamos ter muito cuidado. O uso como é que está usando esse aspirador? Quantas vezes usa? Está tendo o cuidado depois de usar, abrir e olhar para ver se tem muita sujeira acumulada. Também existe o risco de infecção pelo uso inadequado de pano de chão sujo. Então tenha cuidado de lavar o pano de chão, estar fazendo a higienização necessária desse pano de chão para você estar fazendo o uso para poder limpar a casa. 4. Não higienizar nem trocar a esponja de cozinha. Então, úmida e com restos de alimentos, ela é uma espécie de hotel 5 estrelas para as bactérias mais perigosas, capazes de transmitir diversos tipos de intoxicação alimentar. É muito alto, gente, né? Então, a gente sabe que nós precisamos ter um cuidado muito grande com a esponja. Então, a esponja, de preferência que você tenha 2 usando, uma para copos, né, para os talheres e a outra para os pratos, as panelas. E aí você, terminando, você lava, tira toda a sujeira da esponja. O que você precisa mudar? O ideal é higienizá-la no final do dia. Então, o processo é bastante simples. Basta ferver água suficiente para cobri-la, para cobrir a esponja, e desligar o fogo e colocar a esponja dentro. Então, você bota água pouca para ferver, que vai cobrir a esponja. Depois, desliga o fogo, deixa de molho por 5 minutos a esponja. E aí, depois, você tira a esponja e aí ela estará limpa para você poder usar no outro dia. Mesmo assim, é preciso trocar a esponja
uma vez por semana. Ou se você está usando muito, você vai vendo a conformidade, vai vendo conforme a necessidade. 5. Encher o pano de prato úmido em cima da louça limpa. Então, quantas pessoas fazem isso ou já fizeram isso, não é mesmo? O pano de prato ali úmido, você usou ontem ou de manhã e aí as louças ali do almoço e você coloca em cima o pano de prato. Então, um simples paninho desses pode acumular 1 milhão de bactérias a mais que uma tampa de vaso sanitário de um banheiro público. É muito grande, não é? Então, o ambiente úmido é perfeito para a proliferação de micro-organismos. Então, vamos ter muito cuidado. Então, o pano de prato, você terminou de usar depois do almoço, você lava. Então, terminou de usar aquele pano de prato, naturalmente, você lave. Então, descarte o pano de prato logo após o uso, deixando de preferência numa solução de água sanitária diluída até o momento de ser lavado. E só volte a reutilizá-lo quando estiver seco e limpo, certo? Então, quando ele estiver seco e limpo, você volta a reutilizar o pano de prato. Deixar alimentos fora da geladeira. Muitas pessoas dizem que não colocam nada quente na geladeira para não estragar o eletrodoméstico, não é mesmo? Mas agindo assim prejudica algo muito mais valioso, a própria saúde. Então, nenhum tipo de alimento deve ficar exposto sem refrigeração por mais de 2 horas. Então, fora da geladeira não deve estar, né, o alimento muito tempo fora da geladeira, né? Então, segundo o infectologista Paulo Ouzan, o descuido com o acondicionamento da comida é a principal causa de doenças no ambiente doméstico. Então, precisamos ter muito cuidado, porque às vezes fica muito tempo fora da geladeira e isso é prejudicial. E aí depois você vem a consumir no outro dia e aí não se sente tão bem por conta desse descuido que aconteceu. O que você precisa mudar, além de guardar os alimentos na geladeira, logo após o consumo, é importante que estejam em potes destampados. Então, você leva para a geladeira dentro do pote, então destampado, você coloca a tampa embaixo. Depois de 2 horas que já está na geladeira, aí sim você vem e tampa, né, o seu refratário, tá certo? Então, aí você guardou e aí o depósito está fechado só depois de 2 horas, bem? Então, outras atitudes que você deve evitar. Assoprar o bolo de aniversário. Oh, mas isso todo mundo faz, não é mesmo? Mas nós precisamos criar novos hábitos. Se nós estamos sabendo agora que é algo que vai ter uma contaminação, então a gente pode estar evitando, colocando a vela do lado. Pode até ser uma tradição, mas não é mesmo? Mas, segundo os especialistas, a saliva chega a contaminar o alimento, transmitindo bactérias responsáveis por intoxicações alimentares, geradoras de quadro de náusea e vômito. Então, muitas vezes a gente, né, vai para um aniversário, a gente não sabe o motivo que teve um mal-estar, e aí pode ter sido causado por essas pessoas que estavam ali contaminadas, e aí foi transmitida para o alimento. Retirar a formiga do açucareiro e utilizar o açúcar. Tem até quem coma a formiga dizendo que faz bem para a vista, não é mesmo? Então, a verdade é que elas são um meio de transporte das bactérias, do lixo ou do chão até os alimentos. Então, a gente não sabe por onde essa formiga ela andou. Se ela andou no lixo, ela andou no chão, em locais não muito apropriados, não é mesmo? Podem provocar intoxicação alimentar. Apertar a descarga com a tampa do vaso aberta. Então, as bactérias que sobem com a pressão da água
podem ficar rodando no banheiro por até 2 horas, contaminando toalhas e até escova de dentes, se ela estiver próxima sobre a pia. Então, precisamos ter cuidado. Vamos dar descarga, a gente baixa a tampa e aí sim você dá descarga, tá certo? E continua a tampa baixa. A tampa não precisa estar levantada. E aí você deixa a tampa fechada. 7º, usar utensílios de madeira. Fissuras nos talheres e tábuas, e é ali que as bactérias se instalam, né? Naqueles arranhões são as fissuras. Então, os micro-organismos grudam na madeira e não são eliminados nem com o sol, nem com a água sanitária. Então, a tábua, por exemplo, fica com resíduos de alimentos e normalmente está úmida, é mais difícil de secar. Ou seja, o meio das condições ideais para que as bactérias proliferem. E aí, o que é que preciso mudar? Então, use talheres de alumínio e tábuas de vidro para cortar os alimentos. As tábuas de plástico não seguram a umidade, mas também apresentam fissuras. Com o tempo de uso, né? Mesmo, então, ter cuidado. Então, as de vidro são as melhores, pois não permitem a penetração de micro-organismos. Além disso, são as mais fáceis de limpar. Dicas: crianças não devem permanecer na cozinha. 2. Posicionar-se corretamente diante do fogão. Não expor o rosto a vapores dos líquidos ou frituras. Tem muito cuidado, né? Nunca usar frigideiras, panelas ou outros com o cabo curto. Então, quando for usar uma frigideira, use um, né, que seja maior. Os cabos das panelas devem estar posicionados à parte de dentro do fogão, evitando que elas caiam sobre seu corpo. Então, ter muito cuidado. O cabo da panela ele não deve estar, às vezes está um pouco mole, né? Fragilizado, está quebrando. Então, tenha muito cuidado. Usar sempre um mexedor de frituras com um cabo longo. Evitar salpicar água sobre o óleo fervente. Tenha muito cuidado, que aí passa. Quando objetos de vidro, porcelana, lâmpadas quebrarem, reúna imediatamente os cacos e coloque em um local apropriado, evitando deixá-los espalhados. E eu digo mais, quando você juntar todos esses cacos, coloque dentro de um saco e do lado de fora coloque vidro quebrado. A pessoa que for pegar, a outra pessoa que for pegar, não se machucar, não se cortar. Facas afiadas e outros objetos perfurantes devem ser guardados em local apropriado, fora do alcance das crianças, né? Ter muito cuidado com as gavetas muito baixas e aí o acesso que a criança pode estar abrindo. Nunca trabalhar na cozinha com o bebê no colo. Ter esse cuidado, né? E eu trouxe essa frase para o nosso fechamento da nossa primeira aula, exatamente de nosso grande Aristóteles, nosso filósofo, né, que nos deixou muita riqueza, muito conhecimento. E até hoje, todos esses ensinamentos que Aristóteles nos deixou têm essa compreensão de muita capacitação para nos enriquecer. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, nós precisamos executar e fazer. O que nós aprendemos hoje com a nossa aula número 1, nós precisamos colocar em prática. Se eu não coloco em prática, vai ser mais uma aula. E não é para ser mais uma aula, é uma aula. E essa aula vai ter absorção de conhecimento que eu irei executar. E aí sim, esse treinamento vai ter uma finalidade necessária. Então, por isso, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Então, cada vez mais, nós precisamos buscar sobre nós mesmos essa excelência. É exigir de nós mesmos. Nós podemos, nós somos capazes de executar. Então, nós somos aquilo que fazemos repetidamente.
Por isso, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Crie esse hábito. Obrigada. Aguarde a aula número 2. Líbia Ximenes, gestão de pessoas, consultora, coach, professora e palestrante.